Olá, meus aventureiros, tudo bom? No dia de hoje nós teremos mais uma entrevista hoje com a Amanda. Ela também fez Work and Travel e vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela. Pode se apresentar. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu tenho 28 anos, eu fiz o Work and Travel em 2018 e vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Para onde você foi? Que trabalho você realizou? Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, eu trabalhei num resort, um resort spa no estado de New Hampshire, numa cidade bem pequenininha que chama Whitefield. A cidade praticamente tinha só o resort e tinha uma pracinha também. Na pracinha tinha, tipo, bem americano, assim. Tinha um correio, um posto de gasolina, que é a loja de conveniência era um Dunkin' Donuts, e uma loja de arma. E era isso. A cidade era isso. É, lá eu trabalhei no restaurante do resort. E nesse restaurante eu fazia o trabalho tanto de garçonete, eu também ficava na porta do resort como hostess. E também trabalhei no room service, levando os pedidos nos quartos. No restaurante também tinha trabalho de busser, que é limpar as mesas, que a gente fazia, tipo, a gente arrumava as mesas antes dos clientes chegarem, e na medida que eles forem terminando, a gente ia tirando os pratos da mesa deles, facilitando, assim, para os garçons, né? Porque aí eles ficavam responsáveis só pelo atendimento mesmo. Entendi. E você achava muito puxado o trabalho? Tinha overtime? Como é que era o salário? Uhum. Então, todo mundo pergunta muito isso, que é a possibilidade do second job no Work and Travel, né? A galera que quer fazer dinheiro no Work and Travel sempre procura opções onde você possa ter um segundo trabalho para conseguir dinheiro. No caso desse resort, a gente não tinha possibilidade de ter esse segundo trabalho, principalmente porque era bem afastado do resto da cidade. Mas lá te dava a possibilidade, como você ganha por hora, né? Você tem a possibilidade de, tipo, se você quer ganhar mais, você pode trabalhar mais. Se você quer só curtir a cidade mesmo e esquiar, esse tipo de coisa assim, você pode trabalhar menos e aí você tem mais tempo livre. Então, assim, a gente tinha um mínimo de horas que a gente recebia, mas sempre tinha a possibilidade de pedir para trabalhar mais, para pegar mais horário. Principalmente porque maioria do pessoal que trabalha lá é estrangeiro que está viajando. E então muitas pessoas queriam esse tempo livre para poder viajar. Então, se você quisesse trabalhar mais, você podia pegar o shift dessas pessoas, né? Podiam trabalhar no horário deles. Entendi. E daí, tipo, vocês recebiam tips também? Então, no restaurante, o nosso pagamento base era bem baixo. Geralmente gira em torno de 13, 14 dólares o pagamento lá no resort. Para os garçons girava em torno de 3 e pouco o pagamento. Mas a gente recebia muita gorjeta, então no final das contas acabava que a gente ganhava mais até do pessoal que fazia limpeza dos quartos, esse tipo de coisa assim. As gorjetas eram bem boas, principalmente quando eu trabalhava no jantar, que como o hotel era tipo um resort mesmo, mais chique, assim, sabe? A galera pedia garrafa de vinho e tal, e a gorjeta que eles dão é no mínimo 20% da conta. Então acabava que dava para ganhar um dinheiro. No café da manhã dava para ganhar dinheiro pela rotatividade, sabe? Porque o pessoal sentava e aí só comia e saía, e aí já outra família sentava, e aí acabava que você atendia mais mesas para conseguir a gorjeta. No jantar, não, o pessoal sentava e ficava, tipo, a noite inteira sentada a família conversando, tomando vinho e esse tipo de coisa. Então acabava que a maior parte do salário era do salário não do pagamento era vindo dessas gorjetas, né? E também tinham eventos lá no hotel, tipo casamento, festa de formatura e esse tipo de coisa assim que a gente podia trabalhar também. E nesses eventos o pagamento era 18 a hora, então eram eventos que davam para fazer um dinheiro bom assim. Nossa, eu tô ouvindo tudo isso e eu tô assim, gente, que lugar maravilhoso! Ai, você deve ter oportunidade muito maravilhosa mesmo.
E você chegou a ver, tipo, você falou todas essas outras Foi opções bem de legal. trabalho que tinham, elas também eram para J1? Ah, tá. Sim, são todos para J1, foram todas as opções que eu fiz. Mas assim, né, você tá falando que maravilhoso, mas nem tudo são flores também, né? Tem pontos negativos. Que, por exemplo, como era uma cidade pequena no interior, tem muito preconceito com latino, com brasileiro. Tanto é que quando eu cheguei, o meu manager foi me explicar o trabalho, ele foi me explicar como é que funcionava o sistema. E o sistema era basicamente uma tela touchscreen, e tinha mouse também, e o cliente fazia o pedido, e aí você ia lá e clicava, tipo assim, ele pediu uma Coca-Cola, então você ia lá no sistema e clicava bebidas, Coca-Cola, e aí pronto, ia pro sistema que ele tinha pedido. E o cara foi me explicar, tipo assim, isso aqui é um mouse. Quando você mexe aqui, a setinha mexe lá também. Tipo assim, como se eu nunca tivesse visto um computador na vida, sabe? Foi assim, eu fiquei chocada. Outra coisa também é que eles não sabiam como que funcionava o programa. Então, assim, não, os managers do restaurante, por exemplo. Então, quando eles queriam cobrar alguma coisa da gente, tipo assim, se a gente tivesse feito alguma coisa errada, ou se algum cliente tivesse reclamado de alguma coisa, ele vinha falar com a gente, tipo, se vocês continuarem desse jeito, vocês nunca vão conseguir criar carreira em restaurante. E a gente olhando, tipo assim, querido, mas a gente não quer criar carreira em restaurante. Até que um dia eu chamei esse manager para conversar, eu sentei com ele e falei com ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente não está querendo fazer carreira em restaurante, sabe? A gente não veio aqui querendo imigrar para os Estados Unidos. Isso aqui é um programa de intercâmbio e a gente está trabalhando aqui para ter essa vivência nos Estados Unidos, para fazer um dinheiro, claro, mas principalmente por ter essa vivência. E, por exemplo, a menina que tá de hostess, que você tava falando que ela fica cobrando na hora certa para tirar os breaks dela, e na hora que dá o horário ela simplesmente sai e vai tirar os breaks, é porque no Brasil ela é uma advogada. Então ela sabe o contrato dela e ela sabe que ela tem o direito de tirar o break na hora do break. E aí ele ficou horrorizado, porque ele realmente não sabia que a gente estudante de graduação no Brasil e que a gente estava indo para lá só para viver essa experiência, sabe? Então, assim, tem esse tipo de coisa. Nossa, isso é uma super falha de comunicação entre eles, né? Tipo, isso deveria ser Sim, muito mais explicado. As pessoas, tipo, as outras pessoas que eu pois entrevistei, é. parecia que, tipo assim, todo mundo estava muito bem, muito ciente do que era o programa, tanto que quando pede Sim. day off para juntar, para poder fazer viagem, porque é work Uhum, and travel, o pessoal conciliava sim. e tudo funcionava muito bem. Primeira experiência E que eu ele, passei, a pessoa parece que não tem ele noção era tipo, real. sim, ele era tipo muito bravo, esse manager, e eu tive realmente que chamar ele para conversar e sentar com ele numa salinha para explicar para ele como que funcionava o nosso programa, sabe? Porque ele estava assim completamente achando que a gente estava lá para querer seguir carreira em restaurante. E toda vez que ele queria, sei lá, tipo, dar um discurso motivacional para a equipe, ele sempre tocava nessa tecla de fazer a carreira no restaurante mesmo, sabe? E a gente ficou tipo, cara, você não tá entendendo nada. E como ele era muito bravo, ele não dava abertura pra gente interromper ele enquanto ele tava falando para poder explicar. Eu realmente que tive que ir com ele, marcar uma reunião para poder explicar para ele o que estava acontecendo. E aí, depois dessa reunião, mudou completamente tudo lá, porque ele entendeu o que estava acontecendo, sabe? Nossa, muito, muito doido isso. É, Não, foi bem bizarro. mas fora Ah, isso, outra coisa pode também, falar. como o restaurante era chique, acontecia de você ir atender mesa e a dondoca falar que não quer ser atendida por você, que quer alguém que fale inglês. Só porque você é de fora e você tem sotaque, esse tipo de coisa assim, e ela falasse, não, acha alguém que fale inglês para me atender. Tipo, tudo bem, ok. Eu Rolava esse tipo tô de em coisa. choque. Eu não sabia que, tipo, o povo era tão preconceituoso, assim, com o latino. Tem isso. E também, como eles dividem, eles têm muito essa divisão, sabe? Tipo assim, o grupo dos latinos, e aí tem o grupo dos americanos, e aí tem o grupo dos negros, aí tem os grupos, sabe? Eles separam as pessoas. E aí eles botam os latinos tudo no mesmo barco, e, por exemplo, eu não falo espanhol, né? Então eles ficavam
me colocando junto com os latinos toda hora e eu ficava sobrando porque eu não conseguia conversar com eles, porque eles começavam a falar só em espanhol. Mas a minha sorte é porque tinha muito brasileiro no restaurante também. Lá a gente morava numa casa dentro da propriedade do resort. Essa casa ela tinha 14 quartos e cada quarto para 2 pessoas. Então nós éramos 8 brasileiros e lá tinha gente da Índia, da Argentina, do Peru, da Filipinas, da Malásia, da Jamaica, tinha gente de vários lugares. Então, assim, a convivência era muito bacana. Eu aperfeiçoei muito o meu inglês, porque todo mundo lá da casa, o inglês é segunda língua. Então, assim, foi muito legal. Mas no trabalho em si, tinha, lógico, tinha manager que era legal, mas no trabalho em si, rolava esse tipo de coisa, sabe? Tipo, você tem que ir disposto para poder. Pode ser que aconteça esse tipo de coisa, entendeu? Mas você é por causa da região em si, não por causa do hotel tanto que você está falando desse preconceito. Não, É uma região mais é interior. mais por causa da região. Sim, é mais. E por ser 5 estrelas, né? Que vai aquele público mais, né? Entendo. Você comentou sobre o housing, quanto que você pagava nele? É, eu não vou lembrar agora, mas ele era montado direto, ele era o mais barato de todos que eu tinha visto, comparando com os outros lugares. Aham. É, ele tinha 2 geladeiras para todas essas pessoas, então, tipo assim, era muito difícil usar a geladeira. Minha sorte foi que nos primeiros dias que eu cheguei, eu fiz amizade com uma galera da Jamaica e o programa deles acabou bem no começo do nosso. Então, tinha um cara que estava lá e ele tinha um frigobar no quarto dele. E aí, quando ele foi embora, ele deixou o frigobar comigo. Então, eu tinha um frigobar no meu quarto e aí facilitava muito, né? Foi ótimo. E a casa era mais velha, assim, não era caindo aos pedaços, mas era mais velha. Tipo, sofá velho, esse tipo de coisa assim. A cozinha, os equipamentos da cozinha eram bem velhos. Parecia que eles pegavam as coisas que estavam mais velhas no hotel e quando compravam novos no hotel, passava os velhos do hotel para nossa casa, sabe? Mas assim que a gente saiu de lá, a casa passou por uma reforma que a gente viu e parece que hoje ela tá mais arrumadinha, assim. Entendi. Ou seja, dica, faça amizades para ganhar frigobares, brincadeira. Mas realmente é Sim, muito desafiador. exatamente. Eu, pelo menos, amo uma geladeira. Somente um Uhum, congelador. Aí, nossa, uhum. realmente. Mas você E falou. acontecia muito, porque, tipo assim, tinha alimentação lá que É eles isso que eu ia davam. perguntar. Pois é, só que era todo dia a mesma coisa. Era, tipo, todo dia macarrão, batata assada, e chicken fingers, que é aqueles nuggets compridinhos, assim. Todo dia, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, todos os dias. Então, assim, né, não dava para comer todo dia exatamente a mesma coisa. Então, a gente ia no supermercado e comprava, e principalmente eu fazia muita comida em casa, porque para mim não dava ficar comendo todo dia a mesma coisa. Então, às vezes eu ia lá, sei lá, fazia um arroz e ia lá e pegava só o frango do restaurante, esse tipo de coisa assim. E na janta também eu fiz amizade com a cozinheira lá do restaurante, então eu pegava um bowl da sopa do dia, porque para mim sopa é janta, então eu ia lá e pegava a sopa de noite, que aí dava uma variada, né? Porque ficar comendo todo dia a mesma coisa não tava rolando. Tinha gente que comia, principalmente as meninas que engordaram muito durante o programa, comiam essa comida todo dia e também quando ia no supermercado comprava bobagem para comer também, né? Tipo aquele chips de bolinha, que é tipo Chernobyl, a cor, sabe? Aquele laranja fluorescente, comprava um potão daquilo e toda vez que sentia fome ia lá e comia isso, ou biscoito, esse tipo de coisa assim. Então, assim, a dica que eu dou para quem não quer engordar muito durante o intercâmbio, que é uma realidade, a dica é para não engordar muito, porque engordar você vai, cozinhar de verdade. Eu até passei por uma cena muito engraçada, porque eu gosto de uma cerveja, né?
E aí eu ia fazer almoço para mim, ia fazer comida, e aí eu ia cozinhando e tomando cerveja. E os gringos horrorizavam com isso, porque para eles beber durante o dia você é alcoólatra, né? É day drinking que eles falam. Então eles ficavam horrorizados, porque eu ficava cozinhando e tomando minha cervejinha, e depois eu acabava de cozinhar, ia comer, tomava o resto da cerveja comendo e pronto. Eu fazia isso para eles, eles ficavam horrorizados, como se eu fosse alcoólatra, porque lá eles bebem para ficar bêbado. Tipo assim, o objetivo deles para beber é ficar bêbado. Eles não bebem socialmente, tipo, sentar e conversar, trocar ideia e ficar bebendo, sabe? Por isso que eles têm muito esses negócios desses jogos de drinking game, sabe? Porque o objetivo deles realmente é ficar bêbado. Então, a gente fazia house party lá no hostel, porque era muita gente, né? E aí os outros funcionários lá do hostel, do hotel também iam para lá, para nossa casa no dia, quando a gente fazia lá, e aí sempre tinha aquela mesa grandona no meio do rolê, cheio de copo, porque eles faziam aqueles beer pong, esse tipo de coisa assim. A diversão deles é essa. Enquanto isso, os brasileiros só ficavam lá bebendo, dançando, trocando ideia. No nosso rolê é bem diferente. Mas era bem legal. Os indianos, principalmente nas festas, são muito legais, porque eles sempre têm, tipo, coreografias para as músicas e esse tipo de coisa. E eles são bem animados e adoram dançar nas festas. Então, era bem divertido. O conselho que eu dou é justamente isso, fazer amizade com a galera dos outros países, mesmo que tenha brasileiro viajando com você também, que brasileiro que tenha ido, que esteja indo para o mesmo lugar, tentar manter contato mais com a galera dos outros países, sabe? Eu fiz amizade com gente que morava lá perto da cidade, e aí foi muito massa, porque eles tinham carro, então, tipo assim, eu conheci muito mais coisa na cidade do que a galera que ficou só entre os brasileiros dentro de casa, entendeu? Eu aprendi a esquiar, eu fui em vários restaurantes, eu fui em vários lugares, lá tem umas montanhas muito lindas nas cidades em volta, e eu fui em outros hotéis também em volta da cidade, que tem umas vistas bem bonitas. Então, o conselho que eu dou é isso, tipo, se abrir para viver a aventura mesmo e não ficar agarrado só aos brasileiros, que é muito cômodo, sabe? Você ficar próximo de pessoas que têm uma cultura parecida com a sua. Nossa, você falou tanta coisa que eu não sei nem como reagir, mas do último, eu concordo plenamente. Tipo, é muito Eu importante a falo gente muito isso. realmente se abrir para novas culturas e realmente vivenciar, tipo, porque, tipo, você quer treinar o inglês. Gente, quando junta brasileiro com brasileiro, a chance de vocês falarem inglês é muito baixa. Mas, tipo, você tem uma falar português, isso, porque, tipo, acontecia comigo. Tipo, eu fiz um intercâmbio de um ano. Aí, tipo, eu fiz amizade com estrangeiros, etc. Mas quando juntava brasileiro com brasileiro, como a gente fala, assim, a gente vai falar inglês, 5 minutos depois tava falando português. Aí ficava tipo, de Sim. novo. Mas enfim, você comentou E outra sobre. coisa é prestar atenção também, né? Porque do mesmo jeito que é chato pra gente quando tem pessoas em volta falando outra língua e você fica boiando no assunto, se só você e um brasileiro e tem uma pessoa perto que não fala português, cara, o que custa você falar inglês também só pra pessoa poder participar da conversa também, entender o que tá rolando, sabe? Isso ajuda muito a praticar e melhorar mesmo o inglês durante essa experiência. Eu fui para os Estados Unidos achando que eu falava inglês, né? Porque eu tinha feito curso aqui no Brasil, então eu fui tipo, tudo bem, vou chegar lá super me comunicando. Quando eu cheguei lá e a primeira pessoa que eu fui conversar foi um indiano, eu descobri que eu não falava inglês, porque foi uma dificuldade para entender. E eu fiquei lá por 3 meses. No final do programa, comparar meu inglês no começo e no final é tipo assim, outra pessoa, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso para você, tipo, sobre o desenvolvimento do inglês, então você já respondeu perfeitamente. E uma pergunta que eu fiquei em dúvida, eles te davam uma refeição ao dia, que era aquela, ou eles te davam, tipo, 3 refeições ao dia, sendo que duas eram esse negócio de macarrão com frango? Era almoço e jantar, e era basicamente a mesma coisa no almoço e no jantar. Só mais pro final do programa, depois que eu acho que foi bem perto de quando eu tive essa conversa com o manager, que eles começaram a prestar mais atenção no que eles davam pra gente. Eu acho que deu uma trocada na gerência do restaurante, sabe? E aí eles deram
começaram a dar uma olhada para isso, e aí os indianos que moravam com a gente, eles também trabalhavam na cozinha. Então, a chefe da cozinha deixavam eles preparar alguma coisa diferente pra gente mais de noite. Mas acabava que era, tipo assim, uma carne ou alguma coisa assim, não era a refeição toda que mudava, não, sabe? A base da alimentação era basicamente batata e macarrão. Então, e teve uma vez que teve feijão também, que eles fizeram feijão e aí a gente chegou lá para comer os brasileiros. Na hora que a gente viu, meu Deus, tem feijão! Todo mundo encheu o prato, fez aquela montanha de feijão no prato. Eu não acredito comer feijão. Na hora que a gente deu a primeira garrafada, feijão doce. Assim, foi uma decepção. Nada Foi por muito essa. triste, Nossa, porque ninguém gostou do feijão. Era feijão doce, gente. Não dá. Era feijão que eles comem na refeição mesmo, tipo com arroz, com carne, esse tipo de coisa assim. Não era tipo sobremesa, era feijão que come. Mas era doce. Então, tipo assim, a gente foi com aquela boca de tipo, vou comer um feijão, que saudade que eu tô de comer um feijão. E era horrível. nossa, que diferente. Feijão doce eu nunca vi. Mas o empregador tinha algum outro benefício ou era mais as refeições mesmo? É, tinha um ônibus que ia pro centro, que ele era bem baratinho, mas ele passava 2 vezes ao dia só. É tipo uma vez para ir, uma vez para voltar. É, lá o centro da cidade, da maior cidade perto, né? Que é Littleton, que é uma cidade pequena também, mas era maior do que Whitefield, porque Whitefield só tinha essas coisas que eu falei. Lá tinha Walmart, tinha Applebee's, tinha Dollar Tree, então, tipo assim, era mais de boa. Tinha McDonald's, Burger King, então, assim, né, era mais tranquilo, a gente costumava ir lá. E a cidade era bem bonitinha também. Tinha. Outra grande vantagem, né? A Amazon. A Amazon lá entregava no dia seguinte, tipo assim, você pedia no dia seguinte, o pacotinho estava na sua porta. Então, assim, ponto positivo e negativo, né? Boa parte do meu dinheiro foi embora na. Eu comprei tudo aquelas coisas que você vê na televisão e você fica tipo, nossa, muito legal isso, mas eu não vou comprar. Aí lá eu comprei tudo, tipo, aquelas maquininhas que sugam os poros para limpar a pele, tudo quanto é coisa que você imagina, que você vê na internet, né, nessas propagandas, sabe? Que aparece. E, tipo, nossa, muito legal isso, mas não vou comprar. Não, lá eu comprei tudo. Porque o dinheiro que eu fiz lá, ele foi suficiente para eu comprar bastante coisa. Eu comprei muita coisa. Comprei presente para muita gente. E depois do meu programa, eu fui para Chicago e fui para Boston. Então, assim, tudo com dinheiro, além de ter pago a minha mãe, porque eu tinha pegado dinheiro emprestado com ela para poder fazer o programa e eu paguei ela. Então, assim, deu para fazer uma grana muito boa. Foi muito bom essa parte. Mesmo não tendo second job, foi muito bacana. Porque a cidade não ter nada te ajuda a focar no trabalho também, né? Então, assim, é um ponto positivo. E aí vai da cabeça de cada um, né? Se você tá indo fazer o programa realmente com interesse de fazer o dinheiro, você consegue, assim, você consegue mesmo. Sim, eu ia até te perguntar essas duas coisas. Então, seu Grace Period foi em Chicago e Boston. E daí depois, você não tem noção de quantos dólares você fez, né? Não, mas o dinheiro que eu fiz foi suficiente para Aham, pra fazer fazer. isso tudo, para comprar várias coisas e viajar. E eu não precisei pedir dinheiro para meus pais hora nenhuma. Então, tipo, o dinheiro que eu fiz eu me mantive lá e ainda viajei bastante. E Outlet também tem muito lá, então comprei muita coisa em Outlet também, fiz a farra. Curiosidade. Você foi com quantas malas e voltou com quantas malas? Estou refletindo sobre. Então, eu fui com uma mala de 20. Eu fui com uma mala de 23 e uma mala de mão, e voltei com duas malas de 23 e uma mala de mão. Não, é porque eu tô realmente refletindo sobre, sabe? Porque, tipo, pro Girl Spirit, né, de viajar, eu tô assim, gente, mas como é que eu vou ficar andando com um monte de malas, sabe? Tipo, pra mim seria muito É, mais óbvio levar uma mochila. Só que daí, tipo, uma mochila fica muito complicado, porque tu vai no inverno, né? Tipo, trabalhar. Então as roupas são exatamente, muito volumosas. Aí eu tô, tipo, quebrando a cabeça exatamente. pra entender como que eu vou fazer isso. Mas, enfim. Pois é, ainda mais que lá no New Hampshire teve um dia que a gente pegou -40. -40 graus que a gente pegou lá um dia. Então, assim, tem que levar roupa de frio mesmo. Porque o Sim, frio
É É. pesado. Então, para viagem do Grace Period, do Work and Travel ou outros programas que têm essa duração maior de 3, 4 meses, eu recomendo você escolher um destino e ir para esse destino ao invés de ficar fazendo baldeação de ir para vários lugares, sabe? Igual eu fui para Chicago de avião, e aí eu fiquei num hotel lá em Chicago, e aí depois eu fui para Boston de avião, e aí fiquei num hotel lá em Boston, e aí depois voltei para o Brasil, sabe? Não dá para ficar pingando de lugar em lugar com um monte de mala, não. Só vai te trabalho. Pois é. Mas, enfim, te agradeço muito. Acho que todas as respostas foram respondidas perfeitamente, todas as perguntas. A gente vai ter mais um vídeo aqui dela falando de uma outra experiência de intercâmbio que ela fez também. Inclusive, ela está no terceiro intercâmbio dela. Então, primeiro, queria te agradecer muito por ter participado. E queria agradecer também a todo mundo que está assistindo a esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Vou deixar o contato dela também para, enfim, se quiser conversar com ela diretamente. E é isso, se quiser falar mais alguma coisa. Eu quero mandar um beijo para os meus amigos, que eu vou mandar esse vídeo para eles, que eu fiz nesse intercâmbio. A gente é muito amigo até hoje e eu amo muito eles. E já fui para a cidade deles aqui no Brasil também, que tem alguns deles que moram no Nordeste, já fui para lá para poder ver eles. Então, assim, a gente montou um grupo muito legal, a gente fez uma amizade muito bacana. Eu queria mandar um beijo para eles.